Olá, ouvinte! Você acompanha a partir de agora o radiodocumentário Em Busca da Batida Perfeita, as mulheres na cultura hip hop. Nas ruas de SP, o que é bom já foi existir. Respeita, tio, as minas tão no corre. Respeita, tio, guerreira nunca morre. Respeita, tio, que o nosso som é forte. União feminina que não aceita os cortes. Respeita, tio, as minas tão no corre. O hip hop surgiu nos bairros pobres dos Estados Unidos na década de 70. No Brasil, o início se deu em 1980. Desde então, o movimento é considerado símbolo da resistência das ruas, com discurso político e engajado. Mas ainda que abarque várias questões sociais, muitas vezes a cultura hip hop não envolve uma parte essencial da sociedade, as mulheres e os direitos delas. Atualmente, a participação feminina no movimento tem crescido muito, mas embora esse espaço esteja sendo ocupado por elas, as dificuldades ainda são muitas. Para a MC paulista Tabata Alves, um dos empecilhos é a falta de valorização. Financeiramente, né? Porque por mais que você já esteja há 10 anos no movimento, sempre tem aquele papo, vem aqui cantar de graça, a gente não tem dinheiro, mas para você mostrar o seu trabalho, né? Mas a gente tem custo, né? A gente tem a família que a gente precisa deixar, a gente tem o nosso deslocamento. A dificuldade maior é essa, do reconhecimento financeiro. A diretora da Frente Nacional das Mulheres no Hip Hop, Nery Bento, concorda com isso. As MCs, elas têm a dificuldade desde de cachê, o cachê ainda, você vai fazer o mesmo show, o mesmo tempo de apresentação, e o cachê do cara vai ser 10 mil reais, o seu vai ser 1.000. E as dificuldades não param por aí. O machismo e a falta de aceitação também prejudicam as mulheres do movimento, como explica Nery Bento. As nossas maiores dificuldades são com os caras mesmos, né? Tanto os caras que detêm o poder nas festas privadas, quanto os caras dos coletivos masculinos e quanto os caras que ocupam as cadeiras no poder público. Porque o fato da gente ir lá e brigar na prefeitura, não necessariamente a gente vai ser ouvida, porque às vezes o cara que a gente tem lá dialogar é um homem machista, misógino, que não tá nem aí pra gente, entendeu? Acho que a gente tem que lavar a louça. Ainda assim a gente faz o nosso trabalho, né? A gente pega grafiteiras onde a organização, ela vai fazer um evento e os produtores do evento chegam lá com os sprays para ela, rosa, vermelho e roxo, porque ele entende que o fato dela ser uma mulher, ela só vai usar aquelas cores. De DJs, desde quando elas estão tocando, o som elas tocam mulheres nas músicas delas, né? E os caras lá na balada, no rolê, tá fazendo cara feia porque tá tocando mulher. Ou o técnico de cabo que acha que ela não sabe, não entende de cabo, ou a pessoa que põe a mão no toca-disco dela sem autorização dela, entendeu? Ou faz aquela piadinha, olha, cuidado para não riscar o disco, hein, com a sua unha. Tabata Alves diz que, embora tenha tido dificuldades para se inserir na cena, acredita que tenha sido por ser nova, assim como homens também tiveram essa dificuldade, mas que ainda assim sabe que o machismo existe. Eu acho que a maior dificuldade de nós artistas independentes é de se inserir mesmo na cena musical, né? Independente do sexo, né? Houve muita resistência, mas não por parte das pessoas do movimento, mas mais por uma questão de credibilidade mesmo, de saber quem era você, quais eram as bandeiras que você levantaria a partir daquele momento, se seria feito um trabalho com seriedade ou não. Acho que o preconceito é mais por não conhecer do que necessariamente por ser mulher. Eu, particularmente, não tive esses problemas. Acompanho diversas pessoas que sofreram com isso. A gente não pode se excusar e dizer que não existe, existe. Mas eu também me impus de uma maneira que houvesse o respeito e essa reciprocidade. Além disso, muitas vezes as mulheres são excluídas dos eventos culturais. Justamente por isso foi criada a Frente Nacional das Mulheres no Hip Hop, que é um coletivo não unificado onde várias mulheres de 14 estados diferentes se unem para lutar contra essas questões que as afligem dentro do movimento. Cada estado tem a sua responsável regional, né, a sua diretora regional, e essa diretora, ela fica
sob a responsabilidade de fomentar cultura voltada à mulher no hip hop dentro daquele local. Agimos como uma militância de rua mesmo, de ocupar espaços, né, públicos, espaços culturais e assim ensinar outras mulheres sobre o hip hop, multiplicar a nossa cultura, dialogar com mulheres. Por exemplo, esse ano nós temos o projeto Mulheres Multiplicando a Cultura, onde nós estamos em vários céus de São Paulo, ensinando, dando oficinas de DJ, breaking, grafite, de MC, de música e com rodas de conversas e palestras. Tem o lado político da frente, que a frente ela é uma frente política, então a gente dialoga junto ao poder público para lutar a favor da equidade de gênero nesses equipamentos deles. Então a gente dialoga com a prefeitura, com o governo do estado, com o federal, enfim. Na virada cultural nós não tínhamos espaço para se apresentar, não existia uma equidade de gênero na virada cultural, a maioria das pessoas, principalmente do rap, eram homens, enfim. Então em 2014, pela primeira vez, nós tivemos um palco só de mulheres no hip hop com cachês dignos, inclusive, porque às vezes a gente até consegue espaço, mas não consegue um cachê digno. E a frente não atua só com questões do hip hop. A diretora Nery Bento diz que as questões como a violência contra a mulher também estão em pauta. A gente recebe muito relato de violência das mulheres do hip hop. A frente também atua nesse sentido de várias formas, desde carta de repúdio que a gente emite, ou a gente dialoga com o representante daquele coletivo, digamos que o cara do coletivo agrediu uma mulher, uma das meninas, não precisa ser da frente, qualquer mulher do hip hop. Agrediu uma pessoa, essa pessoa veio nos pedir ajuda, a gente vai fazer todo um levantamento, obviamente, porque a gente é um coletivo sério, né? E aí a gente vai dialogar com outras lideranças para que essas lideranças boicotem essa pessoa. Tipo, olha, se no seu evento tiver esse cara, nós não vamos te apoiar. Por outro lado, eu já vi acontecer caso de ter que matar pra não morrer. Eu peço a Deus pra me orientar e não deixar nenhum cuzão me Na caminhada eu sigo pisando depois, sozinha mas tô sempre em bando. Supôs que as minas sempre ficam de canto, atitude feminina pra causar... Para a MC maringaense Luísa Krause, embora a mulher tenha conquistado muito espaço e consiga enfrentar o machismo tão presente, há outros espaços onde faltam mulheres nos quais elas esbarram. O meu projeto ele se trata de um álbum audiovisual, é um EP, algumas faixas produzidas por mim que são pautadas na temática da invisibilidade feminina dentro do movimento. Então, só a própria temática de estudo a gente já vê como a presença feminina é ainda uma coisa pequena que está começando a se desenvolver. E apesar de a gente já ver muitas MCs, muitas mulheres envolvidas nos meios institucionais, na organização de eventos, em tudo isso, a gente ainda vê uma dependência muito grande da mulher, da figura masculina, porque quanto à produção, quanto à produção de bases, a masterização, os envolvidos nos estúdios, a gente ainda vê que são homens, em sua maioria, e são poucos os estúdios dirigidos ou comandados por mulheres, então a gente vê que essa dependência ela ainda existe muito, apesar da mulher hoje já ter o mic na mão, já está dançando, sendo big girl nas rodas, já está grafitando, mas dentro da produção do rap a gente ainda vê uma dependência muito grande. Sobre as temáticas abordadas, Luísa acredita que há machismo mesmo nas letras femininas, mas que há temáticas feministas. É diferente, por mais que muitas vezes o discurso feminino ele acaba tendo que passar por uma certa aceitação masculina, então ele acaba corroborando com alguns conceitos machistas que estão presentes constantemente nas letras masculinas, porque o machismo, ele, de certa forma, ele é intrínseco ao rap, ele faz parte da essência do rap, o discurso machista, então algumas mulheres, a gente vê isso principalmente nas MCs mais antigas, anos 80, anos 90. A gente vê bastante isso, essas MCs que
corroboram com certas classificações, identidades que a mulher tem dentro das letras de rap. Mas hoje a gente já vê as mulheres rimando e cantando sobre outras temáticas, e temáticas de empoderamento, temáticas feministas, diversos tipos de temática que são completamente diferentes das visões e dos intuitos masculinos, né? Por mais que muitas vezes os temas se misturem e conversem bastante, existem algumas temáticas que são quase que exclusivas das mulheres, na minha opinião, porque hoje a gente já vê o rap como instrumento para várias outras reivindicações contra a homofobia, contra a gordofobia, contra o machismo, contra a pobreza, contra o racismo, sobre empoderamento negro, e tudo isso a gente já vê no rap. Então, existem algumas temáticas aí que eu acredito que sejam exclusivas das mulheres, porque falam de coisas que elas vivem, né? São vivências exclusivas do feminino. Para Luísa, mesmo que a mulher não se considere feminista dentro da cultura, ela carrega uma carga do feminismo pela resistência. Existem MCs que ainda que não se consideram feministas, enquanto tem outras que se consideram, mas eu vejo a coisa como se a partir do momento que você é uma mulher que pegou o mic na mão para entrar numa roda de rima, para fazer um rap, quando você se envolve nessa cultura que é em sua essência machista, você é feminista, você está lutando a favor dos direitos iguais, você está lutando por melhores condições para as mulheres nesse lugar, você está dando a cara. Então, sem querer querendo, você acaba se envolvendo no feminismo, mesmo que às vezes você não enxergue, você não consiga se enxergar como uma feminista. Eu acho que, querendo ou não, é um desdobramento do movimento. Para Tabata Alves, o rap feminino não é mais leve, mas tem temáticas da vivência delas. Quanto às temáticas, eu acredito que não existe diferença ou leveza, até porque, por sermos mulheres, temos algumas obrigações a mais, como cuidar da família, proteger sua prole, defender o seu lugar na sociedade, a sua igualdade de salário. Então, as músicas que são abordadas pelas mulheres são necessariamente com essas temáticas, né? Algumas, poucas, tem essa questão mais da festa, essa questão mais do entretenimento. Mas a mulher, quando ela se insere no movimento, quando ela coloca as suas ideias no papel e vai para frente do palco para cantar, ela tem uma imponência muito maior, ela tem uma responsabilidade muito grande, que ela tem que transmitir para as pessoas a sua posição, sua rotina, como é a sua vida, como é cuidar dos seus filhos, como é cuidar da sua casa, se manter, quando muitas delas são estrutura única, né, na família, estrutura basilar. Mas não existe distinção. Muito pelo contrário, né? Existe homem dando muita conversa furada em música e raramente você vê as minas fazendo isso. Normalmente é uma ideia de empoderamento, é uma ideia de fortalecimento, uma questão de sororidade. E os caras, a gente ouve um monte de merda falando sobre sífilis, sobre quem tava lá disputando espaço, fazendo diss pra um, pra outro. Por tudo isso, festas da cultura voltadas para as mulheres são muito importantes. Em Maringá, o evento Batalha das Minas, criado por Luísa Krause, tenta buscar a oportunidade das mulheres terem seu espaço. O evento como Batalha das Minas, ele é um refúgio, porque é muito difícil você como mulher se inserir nas rodas de rima que já acontecem pela cidade, no Sarandi, nas outras cidades da região metropolitana de Maringá, mas é muito difícil, porque é um lugar muito hostil, existem regras muito bem ditadas, algumas instituições, assim, que são muito institucionalizadas nos discursos, no próprio conteúdo das rimas, no comportamento. Então, você ser mulher nesse ambiente é muito difícil. Então, ter um lugar como a Batalha das Minas, eu sinto como um refúgio para as meninas que gostam, que tem vontade, porque muitas vezes essas coisas não se desenvolvem por essa vergonha, esse receio, né? E por esse medo também, porque é um lugar um pouco assustador, né, de ocupar, sendo mulher. Então, eu acho que é essencial para que o movimento se desenvolva, para que as coisas comecem
a se tornar diferentes, para que exista uma abertura no futuro, existia um lugar assim, um evento assim. Então eu vejo como uma saída, talvez, né? Um lugar onde a gente possa se encontrar, a gente possa fazer música e fazer hip hop num lugar próprio para nós, exclusivo para nós. Não de frequentar, mas de produzir, de agir, né? Ter um microfone exclusivo para nós, um espaço exclusivo para a gente dançar, entendeu? Um espaço exclusivamente feminino. Eu acho que isso é uma saída. Para a diretora da Frente Nacional das Mulheres no Hip Hop, Nery Bento, mesmo com as dificuldades, é possível ver melhoras no movimento. É um processo, assim, a gente vê algumas mudanças, a gente pega aí músicos que contribuíram muito para esse machismo, que faziam letras altamente misóginas, hoje estão se reinventando e entendendo a necessidade de se criar outros caminhos. Mas a gente ainda tem muito, absurdamente, desde o silenciamento, né, desde a falta de espaço, desde o apagamento que eles criam. E assim, as mulheres na sociedade, no hip hop e em todos os espaços seguem firme, em busca de se fazerem ouvidas e respeitadas. E para além de ter fama ou dinheiro, as motivações são muitas. A vida, né, é um grande motivador. A gente vive diversas coisas e muitas das vezes a gente chega a acreditar que é só no nosso mundo que aquilo acontece. Mas a possibilidade de se relacionar com outras pessoas que também passam por mesmos problemas que você, compartilhar ideias, disseminar alguns assuntos políticos, sociais da nossa comunidade, mostrar muitas vezes isso como soluções, isso é algo necessariamente motivador, assim. Eu vejo como essa chave fundamental. É a possibilidade de você se reiterar com pessoas que vivem a mesma realidade que a sua. Pode muito mais que segurar refrão. A nós ninguém segura, João. Não que vocês não tenham tentado. Quem que cê chamou de puta aí, seu arrombado? Eu não tô pra disputa, é pela luta, é pela nossa ascensão. Sei nem quem vocês são, eu tava lá e não te vi, João. 2001, Bocada Forte fez a ponte. Esse documentário foi produzido pela aluna Larissa Bezerra, do 3º ano de jornalismo da Unicesumar, com orientação do professor Alexandre Gaioto. Foram vários testes, né? Teste o mic, teste o PA. Vieram os papos de teste do sofá. Cola comigo, sua carreira vai bombar. Lembra de onde cê veio e confronte do caminho mais fácil, se mantenha distante. Porque rap é pra homem, né? Mas cê é cobrada 10 vezes mais só por ser mulher. 2002, meu primeiro registro no beat do Babão, direção do Castilho, só